Bom, pessoal, aqui é o professor Heitor do Colégio Progresso de Campinas e nós estamos aqui para fazer uma pequena revisão para a segunda fase dos vestibulares, tá? Então, hoje acho que vale a pena nós darmos uma passadinha rápida nas parasitoses, tá? Porque é um tema que cai com muita frequência nas provas e um aluno bem preparado, ele tem que saber alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, aqui eu coloco parasitoses geralmente tem causadores. Veja bem, pessoal, uma confusão muito frequente dos alunos é confundir causador com transmissor. Causador, como eu escrevi aqui, ó, são os agentes etiológicos de uma determinada doença, tá? Entre esses agentes etiológicos, nós encontramos protozoários, encontramos vermes, tá? Pelo menos é disso que nós vamos tratar hoje. Tem vírus, tem bactérias e outros organismos. Mas no nosso caso hoje, o foco é protozoários e vermes. Então, o que nós temos aqui em primeiro lugar? Eu coloquei dois protozoários dos mais frequentes. Tá? Um deles é o Trypanosoma cruzi, causador de uma doença, que é a doença de Chagas. Lembra-se? Aquela doença de Chagas. Aliás, o nome Trypanosoma cruzi vem de uma homenagem que Carlos Chagas, um médico sanitarista, faz ao seu chefe Oswaldo Cruz. Tá? Então, Trypanosoma cruzi, o gênero Trypanosoma, a espécie cruzi. Tá? Então, ele é o causador da doença de Chagas. E ele tem como transmissor quem? Lembra-se? O inseto conhecido como barbeiro. Vale a pena lembrar algumas coisinhas. No caso da doença de Chagas, ela é uma doença que vai ser transmitida pelas fezes do barbeiro e não pela saliva do barbeiro. Por isso, outro problema, outro erro comum que não deve ser cometido por vocês. A doença de Chagas, ela não é transmitida pela picada do barbeiro, porque a picada pressupõe saliva, tá? Então nós vamos falar, ela é transmitida pelas fezes do animal que vem sugar o sangue da pessoa, tá? À medida que ele enche seu tubo digestório com sangue, ele defeca e deixa este protozoário, que é um protozoário flagelado. Lembra-se? Aquele protozoário que tem uma estrutura locomotora chamada flagelo. Tá? E bem rapidamente também, nós temos o Plasmodium. Plasmodium sp. Doença causada pelo Plasmodium. Malária. Uma doença muito comum nos países tropicais e transmitida por um mosquito. Mosquito conhecido como Anopheles. O mosquito, para nós aqui em São Paulo, é pernilongo. Alguns estados do Brasil chamam já de mosquito e não usam a palavra pernilongo, tá certo? Então, lembrando, Plasmodium transmitido pela picada do mosquito prego ou Anopheles. Doença de Chagas transmitida pelas fezes do barbeiro e não pela picada do barbeiro, ok? Lembrando um pouquinho só da doença causada pelo Plasmodium. Tempinho para vocês pensarem, hein? Olha lá, doença é a malária, isso mesmo, ou maleita, ou impaludismo, ou febre palustre. Nesta malária, o que acontece? O protozoário, ele vai ser inoculado pelo mosquito e vai se reproduzir dentro dos glóbulos vermelhos. Chega um momento que os glóbulos vermelhos ficam cheios desses protozoários, rompem e liberam uma toxina imunoativa, uma toxina que provoca febre e faz com que o indivíduo tenha um aumento da produção de anticorpos. A febre, ela é benigna, mas provoca esse ciclo, né? Esse aumento de temperatura, esse pico febril, que corresponde exatamente ao tempo que leva para o protozoário entrar na hemácia e romper essa hemácia. Lógico que milhões e milhões de hemácias são invadidas ao mesmo tempo e são rompidas ao mesmo tempo, então a quantidade de toxina é alta e provoca o pico de febre. Tá? A diferença do Trypanosoma cruzi para o Plasmodium é que o Plasmodium não tem estrutura locomotora. Tá? Ele é considerado um protozoário esporozoário. Lembra? Eu falei que o Trypanosoma era flagelado, então ele tinha o flagelo como estrutura locomotora. Já o Plasmodium é um protozoário esporozoário. É um protozoário que vai se reproduzir por esporulação dentro da hemácia, ok? Tá? Então, vimos o protozoário Plasmodium.
Este Trypanosoma cruzi, então, eu vou colocar aqui na frente para vocês guardarem, flagelado, tá? E esse aqui eu vou colocar esporozoário. Cuidado novamente com os erros. Quais? Falar que o Plasmodium se locomove por esporo, porque geralmente a classificação de protozoário é pela estrutura locomotora. O Plasmodium é esporozoário porque ele se reproduz por esporulação. Tudo bem? Então, esse aqui é o Plasmodium. Então, veja só, pessoal, esses dois tipos de protozoários que eu escolhi aqui, eles são transmitidos por esses organismos que eu falei, barbeiro e anófilis, que são os vetores da doença, ou seja, são aqueles que levam a doença até o indivíduo, porque vai atrás do sangue do indivíduo que vai contrair, tá bom? Então, legal. Então, primeira coisa, protozoário, organismo unicelular, tá? Lembra? Uma célula. Eucarionte, o que acontece? Núcleo diferenciado, organoides, celulares membranosos, né? Tá? Então são protozoários, organismos unicelulares de um reino que é chamado de reino protista. Então não é do reino animal, porque quem vai ser do reino animal? Parasitoses causadas por plateumintos, que são vermes. Verme já pertence ao reino animal, protozoário pertence ao reino protista. Tudo bem, então. Então vamos lá. Eu escolhi o primeiro verme nosso, plateuminto, é o Schistosoma mansoni. O que acontece com o Schistosoma mansoni? Por que ele é chamado de plateuminto? Porque ele é um verme achatado. Veja só, ele sendo um verme achatado, ele vai ter características de seres pluricelulares, né? Já que são animais, eles são eucariontes, são aqueles triblásticos que vocês estudaram. Triblásticos por quê? Tem 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Porém, ainda não tem espaços entre os tecidos, por isso mesmo, tempinho para vocês lembrarem. Como é que chama o ser que não tem ainda espaço entre os tecidos? Isso mesmo, acelomados, tá? Quem? O Schistosoma mansoni e a Tenessone. O que eu preciso lembrar da esquistossomose? Primeiro lugar, a esquistossomose, ela tem por agente etiológico o Schistosoma mansoni. E ela tem como transmissor um caramujo dulcícola, ou seja, um caramujo que vive na água doce, tá? Nesse caso, o caramujo ele não vai trazer doença para a gente não, porque o caramujo come outras coisas, não tem nada a ver conosco, tá? Não vem procurar sangue, nada disso. Mas, o que vai acontecer? O indivíduo que tem esquistossomose, ele vai pôr os ovos do Schistosoma mansoni. Como? Nas fezes. Vai parar no rio onde está lá o caramujo, tá? Os ovos, mas espera. Esse ovo antes, ele vai virar um primeiro estágio larval. Qual que é o primeiro estágio larval? Miracídio. Lembrou? Miracídio. Então já vai pensando. O miracídio entra no caramujo, vai sofrer uma reprodução, vai virar várias larvas que vão contaminar o homem. E o nome dessa larva? Já pensou? Então, isso mesmo, cercária. A cercária provoca coceira na gente, tá? Ou as cercárias entram pela pele, né, ativamente na água doce, e elas vão virar adultos, e esses adultos é que vão se reproduzir no nosso sistema porta-hepático, tá? Então, esse Schistosoma mansoni, ele vai provocar na gente uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água, também conhecida como ACT. Tá? Porque justamente eles vão pôr ovos que muitas vezes vão parar lá no fígado da gente. No fígado, esses ovos vão provocar pequenas lesões, porque a gente vai tentar proteger o próprio fígado dos ovos. Então, a gente produz uma cápsula protetora e, aos poucos, o indivíduo vai desenvolvendo um processo de cirrose. E da cirrose vai ter extravasamento de plasma na cavidade abdominal, tá? Então, daí provocando a barriga d'água. Então, essa aqui foi a esquistossomose. Repetindo, verme, plateuminto. Aquisição, penetração ativa de larvas cercárias através da pele humana. Ok? Então, Schistosoma mansoni, um plateuminto.
Outro plateuminto que o vestibular adora perguntar para a gente outros, são duas tênias, que a gente conhece popularmente como solitárias. Essas nós temos a tênia solium e nós temos também a tênia saginata. Para ficar fácil, olha, lembra? Ciclo reprodutivo da tênia, o ciclo vital dela. A tênia põe ovos. Esses ovos vão virar larvas. Veja bem, larvas. Essas larvas é que são chamadas de cisticercos, tá? Então o que vai acontecer? Quando o indivíduo ingere o ovo dessa tênia, que saiu onde? Pelas fezes de alguém portador do adulto, porque lembra, é adulto que põe ovo. Que adulto? A própria tênia, ela põe os ovos. Só que na verdade saem pedacinhos de tênia pelas fezes, chamados de proglotes, repletas de ovos. Esses ovos, se eles saem nas fezes, vão poder cair na verdura, vão poder cair na água, que depois a gente vai beber, A água vai ingerir a verdura mal lavada, E os ovos vão virar larvas. Essas larvas vão parar no nosso sangue, tá? A partir do intestino, elas vão parar no nosso sangue e vão circular. E vão poder se enroscar em órgãos variados nossos, tá? Seja fígado, seja baço, seja pulmão, seja qualquer músculo, tá? E vai poder originar, então, na gente, a cisticercose. Agora, veja só, pode originar cisticercose? Pode. Qual tênia origina mais frequentemente cisticercose na gente? A tênia solium, pessoal, ela pode provocar na gente a cisticercose a partir de que momento? A partir do momento que a gente ingere os ovos. Tá? E essa cisticercose, ela pode provocar cisticercose na gente, pode aparecer, então a que provoca cisticercose é a tênia solium. A tênia saginata também provoca, mas o vestibular, ele não costuma falar de cisticercose de tênia saginata. É quase como se ela não existisse, quando na realidade ela existe sim, tá? Mas para o vestibular, o seu objetivo qual é? É a faculdade. Então você pensa, cisticercose só de tênia solium no homem. Cisticercose de tênia saginata só vai dar no animal. Qual animal? O boi. Tá? Então cisticercose de tênia saginata só no boi. Cisticercose de tênia solium pode dar no homem e pode dar no porco. Tá? Então cisticercose no homem ou no porco. Essa cercose, quando ela acontece no homem e atinge o cérebro, aí é um problema sério, depende muito da área cerebral que é atingida, tá? Bom, agora vamos supor, eventualmente você ingere a larva cisticerco. Onde estava essa larva cisticerco, então? Ou você vai comer carne mal passada, que logicamente vai ser de porco ou de boi. Não é muito comum alguém comer carne humana, tá certo? Mas, teoricamente, o cisticerco na carne humana, se ele estiver vivo lá dentro, ele poderia transmitir para alguém que o comesse. Mas, então, se a gente vai e come o cisticerco, que é a larva, esta larva vai se prender no nosso intestino delgado e esta larva poderá originar novamente a tênia adulta, tá? Então, o ciclo se fecha aqui, tá? Vamos lá, então. Repassando, pessoal. Se você eventualmente ingerir ovo de tênia, você vai pegar o quê? Você vai pegar a cisticercose, toma cuidado, Se você ingerir cisticerco de tênia, que é a larva, veja bem, aí você vai pegar a teníase causada pelos adultos de tênia solium e de tênia saginata. Adultos de tênia solium e de tênia saginata só se desenvolvem no homem. Então, o homem é que vai ser o hospedeiro definitivo da tênia solium e da tênia saginata. O que é o hospedeiro definitivo? É aquele hospedeiro dentro do qual o parasita consegue fazer reprodução sexuada. No caso da tênia, geralmente tem uma só e ela faz autofecundação. Autofecundar-se. Cuidado, porque apesar da fecundação ser da própria tênia, nela mesma, autofecundação é reprodução sexuada, tá certo? Então, somente o homem é o hospedeiro definitivo. Somente o homem terá os adultos de tênia solium e os adultos de tênia saginata. Recapitulando, já a tênia solium pode provocar cisticercose no homem
e no porco. E a tênia saginata pode provocar no homem teníase para o vestibular. E cisticercose fica somente no boi. Tá bom? Então, bom estudo para vocês e bom desempenho aí nos vestibulares.